A toalha de algodão estava encharcada. Pela terceira vez, Tamara trocou a compressa na testa da filha e sentou-se com cuidado na beirada da cama. A bochecha de Aneca ardia, e só a pontinha do nariz aparecia debaixo do edredom com estampa de princesas. Mamãe, conta uma história, sussurrou a menina, interrompida por um acesso de tosse. Claro, meu amor, respondeu Tamara, acariciando os cabelos desalinhados da filha. Mas primeiro vamos medir a temperatura. O velho termômetro de mercúrio da avó, guardado numa caixinha de metal que já abrigara balas, era a única relíquia médica que ela conseguirá levar da casa da mãe. Valentin, seu marido, considerava um desperdício comprar um digital. O de mercúrio é mais preciso e dinheiro não se joga fora, dissera ele na época com firmeza. O relógio da entrada soou 2 badaladas. No mesmo instante, a porta da frente se abriu com estrondo, fazendo as paredes tremerem. Aneca se encolheu debaixo do cobertor. Tamara, a voz grave de Valentin ecoou pela casa pequena. Onde você está? Vem aqui. Ela colocou o termômetro na mãozinha da filha. Segura bem debaixo do braço. Já volto. Apressou-se em direção ao corredor, arrumando os cabelos pelo caminho. Ultimamente Valentin ficava irritado se ela parecia descuidada. Ele estava no meio do corredor, corpulento, o rosto vermelho, segurando sacolas. O cheiro de frio e de um perfume caro invadiu o ambiente. Demorou tanto assim? Está surda? Eu estava com a Aneca, ela está com febre, começou a explicar Tamara, mas se calou diante do olhar severo do marido. Valentin jogou a sacola sobre o móvel da entrada e tirou a jaqueta de couro. Daqui a 4 horas chegam os Rostov com um grande pedido. Falou num tom que não admitia réplica. Prepare o jantar. Use o jogo de pratos bom, champanhe e petiscos. Faça tudo direitinho. Tamara congelou, sentindo um nó se formar dentro dela. Valentin, será que não dá para adiar? A Aneca está bem doente. 37,5. Precisa de remédio. O homem virou-se lentamente. Seu olhar traía irritação mal disfarçada. Repita o que acabou de dizer. Minha filha está doente, engoliu em seco. Preciso ficar com ela. E eu estou dizendo que hoje temos convidados importantes, retrucou ele, aproximando-se até ficar sobre ela. Os Rostov podem fechar um contrato para fornecer carne para toda a rede de supermercados. Você entende o que isso significa para nós? Para nós. Aquela palavra há muito havia perdido seu sentido original. Agora era apenas uma ordem disfarçada, faça como eu mando. Eu entendo, mas... Valentin bateu o punho na parede. Uma esposa decente está sempre pronta para receber os convidados do marido. Sempre. Principalmente quando se trata do bem-estar da família. Do bem-estar da família. Essa frase, como um disco arranhado, soava toda vez que Tamara tentava argumentar, como quando ele tomou seu cartão do banco. Como co-titular da hipoteca, tenho que controlar todos os gastos. É pelo bem da família. Um acesso de tosse vindo do quarto interrompeu o pensamento. Tamara virou-se sem querer. Vá preparar o jantar, cortou Valentin. Com a menina não tem problema. É só um resfriado. Não exagere. Não exagere. As palavras ecoavam em sua mente enquanto ela cortava os legumes para a salada de forma automática. Pela janela da cozinha, o céu cinzento de outubro se fundia com a linha do horizonte, e seus pensamentos voavam para o passado. 5 anos antes, tudo era diferente. Quando se conheceram, Valentin parecia o homem mais atencioso do mundo. Apareceu em sua vida justamente quando ela mais precisava de apoio. O corredor do hospital, cheiro de cloro e desespero. Tamara sentada numa cadeira gastas ao lado do quarto, apertando entre os dedos uma receita amassada. O medicamento não constava na lista do SUS, os pacientes tinham que comprá-lo por conta própria. Você passa todos os dias aqui, disse uma voz atrás dela, surpreendentemente suave para um homem tão grande. Alguém da família? Minha mãe, respondeu sem olhar para cima. Câncer? Ele sentou-se ao lado dela sem pedir permissão. Valentin Selesniov. Forneço carne para a cantina do hospital. Depois em silêncio. Qual remédio é necessário? Ela mostrou a receita, desconfiada daquela ajuda desinteressada. Muito caro, muito raro. Mas 3 dias depois, ele apareceu com a caixa do medicamento e recusou-se a aceitar dinheiro. Considere um investimento em uma boa amizade. Seu sorriso naquela época parecia sincero. O barulho da faca na tábua a trouxe de volta à realidade. Investimento em uma boa amizade. Agora, aquelas palavras soavam de outro jeito. Como se ele já tivesse calculado como adquirir uma jovem com uma criança. Quando a mãe faleceu e Tamara descobriu que estava grávida, Valentin propôs casamento. Vou cuidar de você e do nosso filho. Cadê essas promessas agora?
O casamento foi simples, sem vestido branco nem fotos. O luto, a gravidez e a falta de um lugar para morar a fizeram aceitar. E depois, assim que cruzou a porta da casa dele, os papéis se inverteram. O pretendente atencioso virou um patrão exigente. A preocupação deu lugar ao controle. O amor se transformou em tolerância condescendente. Tamara suspirou, enxugando as mãos no avental. A Neca precisava do remédio, mas sair da cozinha naquele momento significava enfrentar a fúria do marido. Apressadamente pôs a chaleira no fogo, pelo menos para preparar um chá de amora para a filha. Da sala vinham risadas altas de Valentin. Provavelmente falava ao telefone com os tais Rostov. Sua voz soava subserviente à adulatoria. É claro, estamos ansiosos pela visita. Minha esposa prepara um jantar incrível. Minha esposa. Não Tamara, não a mulher que ele desposara, mas uma função impessoal, parte da imagem do empresário bem-sucedido. Minha esposa que devia executar todas as vontades em silêncio, sem sequer ter o direito de cuidar da filha doente. A chaleira apitou, e ela rapidamente preparou o chá de amora. Precisava, ao menos por um instante, esgueirar-se até o quarto da menina. Para onde você vai? Valentin apareceu na porta da cozinha, um copo de uísque na mão. Levar remédio para a Neca. Ela apertou com mais força a xícara com a infusão. Termine a comida primeiro, ordenou ele. Os convidados são prioridade. Uma gripezinha não mata. Tamara sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma rachadura fina, quase imperceptível, percorreu o muro de resignação que havia construído com tanto esmero. Valentin, só um minutinho. Eu disse não. Ele deu um passo à frente e ela recuou por instinto. Não me faça repetir. Nesse momento um choro fraco veio do quarto. Mamãe. Mamãe. Tamara estremeceu e, sem pensar, dirigiu-se à porta. Pare. Valentin rugiu, e sua mão pesada caiu sobre o ombro dela. Algo dentro de Tamara se partiu de vez. Olhando fixamente nos olhos do marido, disse baixinho, mas com firmeza, solta. Preciso ver minha filha. O que você disse? Em 5 anos de casamento, ela nunca o havia desafiado tão diretamente. Eu disse, me solta. Tenho que cuidar do meu filho. O silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Valentin retirou a mão devagar, como se não acreditasse no que ouvia. Aproveitando sua hesitação, Tamara passou por ele e correu para o quarto. A Neca estava encolhida, tremendo. O termômetro havia caído debaixo do braço e agora repousava sozinho sobre o lençol. Tamara o pegou, 38,2. A febre havia subido. Mamãe chegou, sussurrou, sentando-se na beirada da cama. Agora tomamos este chá de amora e você vai melhorar. A menina se levantou um pouco e de repente ficou imóvel, olhando fixamente para a porta. Seus olhos se arregalaram. Os olhos de Aneca se arregalaram de medo e seus dedinhos se cravaram com força na mão da mãe. Tamara se virou. Na porta, imóvel como uma sombra ameaçadora, estava Valentin. Seu rosto não traía emoção, mas a voz saía gelada, cortante como uma lâmina. Você tem exatamente 5 minutos. Depois volta para a cozinha e termina o jantar. Quando os convidados chegarem, sorria e finja que tudo está perfeito. Entendeu? Não esperou resposta. Virou-se com um movimento brusco e saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Aneca soluçou baixinho, apertando-se contra a mãe. Mamãe, eu tenho medo. Tamara abraçou a filha com força, sentindo o coraçãozinho batendo acelerado, como um passarinho enjaulado. Algo nascia dentro dela, uma sensação nova, estranha, que queimava como brasas sob cinzas. Era quase uma decisão. Não tenha medo, meu amor, sussurrou, acariciando a face quente da menina. A mamãe vai arrumar tudo. Vamos encontrar uma saída. Aneca olhou para ela com olhos úmidos, cheios de uma confiança que doía. Você promete? Prometo, respondeu Tamara, embora não soubesse ainda como cumprir aquela promessa. Na cozinha a massa do bolo teimava em não crescer. Pela 3ª vez ela levantou o pano úmido e suspirou. Não adiantava. Teria que improvisar outra coisa. O relógio marcava pouco mais de 3 horas da tarde, e o trabalho mal havia começado. Então, o som de um motor se aproximando fez seu estômago se contrair. Pela janela viu o Lexus prateado da sogra estacionar na frente da casa. O coração afundou. Valia, sua mãe chegou, chamou, tentando disfarçar o tremor na voz. Então vai receber ela, e foi a resposta seca vinda da sala, onde o marido assistia ao futebol. Tamara enxugou as mãos no avental e correu para o corredor. Zinaida Petrovna já estava na porta, ereta como um poste, vestida em um taier cinza impecável, os cabelos pretos como asa de corvo presos em um coque perfeito. Nem um fio fora do lugar. Boa tarde, Zinaida Petrovna cumprimentou, forçando um sorriso.
A sogra a examinou de cima a baixo, com um olhar que pesava, media e julgava. Nesse estado você pretende receber convidados? Perguntou, indicando com desdém o vestido caseiro de Tamara. E o que aconteceu com seu cabelo? Parece um ninho de corvos, não um penteado. Sem esperar resposta, Zinaida Petrovna entrou, tirando as luvas de couro imaculadas com gestos precisos. Resolvi chegar mais cedo para ajudar nos preparativos. Valentin me disse que os Rostov virão. São pessoas importantes. Não podemos falhar. Como por magia, Valentin apareceu no corredor. Seu rosto se iluminou ao ver a mãe. Mamãe! Exclamou, sorrindo largo e oferecendo a bochecha para um beijo. Que surpresa boa! Não sabia que você viria tão cedo. Claro que vim, respondeu Zinaida Petrovna, dando-lhe um tapinha condescendente no ombro. Alguém precisa garantir que tudo saia como deve. Ela passou os dedos pela mobília da sala, parando quando encontrou um vestígio quase imperceptível de poeira na mesinha lateral. Como eu imaginava, murmurou, mostrando a ponta do dedo manchada. Tamara, quando foi a última vez que você limpou a lustre? E esta toalha? Tocou a beirada da mesa com nojo. Como pode servir algo em cima disto? Onde está a toalha bege com bordados que eu dei a vocês? Eu a lavei hoje de manhã. Ainda não secou, justificou Tamara, baixinho. Não secou, repetiu a sogra, levantando as mãos em gesto teatral. Minha querida, uma dona de casa de verdade planeja essas coisas com antecedência. Minha sogra, que Deus a tenha, sempre dizia, Zina, uma esposa decente deve prever 2 passos à frente. Valentin concordava com a cabeça a cada palavra, como um aluno aplicado. E o jantar? Perguntou Zinaida Petrovna, dirigindo-se à cozinha. O que encontrou lá foi pior do que ela imaginava. O que é isto? Apontou para a massa que não havia crescido. Meu Deus, você sabe fazer alguma coisa direito? A Neca está doente, tentou explicar Tamara. A febre subiu. Eu me distrai. Distrai-se, repetiu a sogra, levantando os olhos ao céu como se pedisse paciência aos santos. Valentin, você está ouvindo? Ela se distraiu. E se você se distraísse no trabalho, o que seus clientes diriam? Seus fornecedores? Exatamente, mamãe apoiou o filho, passando o braço pelos ombros dela. Eu sempre falo a mesma coisa para ela. Zinaida Petrovna arregaçou as mangas da blusa com determinação. Está bem. Vou tomar as rédeas da situação. Tamara, vá se trocar agora mesmo e arrume esse cabelo. Depois lave o chão da sala. Eu cuido do jantar. 1 hora depois, de joelhos com um pano na mão, Tamara ouvia os comandos secos da sogra ecoando da cozinha, como ordens de um general em campo de batalha. As costas doíam, mas seus pensamentos voltavam sempre para a Neca, deixada no quarto com uma xícara de chá frio. Eu já tinha dito que gastar dinheiro nessa reforma foi bobagem, ouvi a voz de Zinaida Petrovna. Dava para viver mais 5 anos com os papéis de parede antigos e com o que economizássemos comprar ações. Ontem mesmo vi uma análise. Tamara sorriu amargo. Ações, claro. Há muito tempo. Todo o dinheiro da família estava nas mãos de Zinaida Petrovna. Tudo havia começado 1 mês depois do casamento, quando a sogra decretou que a nora não sabia lidar com finanças. Desde então, Tamara recebia uma mesada fixa para compras de supermercado e despesas domésticas, nem 1 centavo a mais. Cada compra precisava ser justificada com notas fiscais. Certa vez havia comprado um shampoo infantil caro para a Neca. O escândalo foi tão grande que parecia que ela havia roubado. Que extravagância é essa? Gritara Zinaida Petrovna. Shampoo comum não serve? Assim é que se estraga uma criança. Seu próprio salário desaparecia na conta conjunta com Valentin como cosaém da hipoteca. Para o bem de todos, como ele dizia. Até as roupas dela e da filha eram compradas no second hand com as migalhas que conseguia esconder dos relatórios mensais. Sou como uma serva na casa dos senhores, pensou, e a ideia a encheu de uma amargura tão profunda que os olhos ardiam. Mamãe, por que você está chorando? Tamara estremeceu. A Neca estava na porta, pálida com manchas vermelhas nas bochechas, mas com um olhar firme, quase adulto. Não estou chorando, meu sol mentiu, enxugando rápido as lágrimas. É a poeira. Você não deveria estar de pé. Volte para a cama. Não quero voltar, disse a menina, aproximando-se e colocando a mão quente na face da mãe. Você sempre está triste. Por quê? A pergunta simples a atravessou como uma faca. O que responder? Como explicar a uma criança de 4 anos o peso daquela vida? Não é nada, querida, sussurrou apertando-a nos braços. Só estou um pouco cansada. O papai machuca você? Perguntou a Neca de repente. Eu ouvi ele gritando. Tamara congelou. Nos olhos da filha havia um entendimento que não era de criança.
Será que sua menina já compreendia o que acontecia naquela casa? A ideia a esmagou. Anesh, o que está acontecendo aqui? A voz de Zinaida Petrovna cortou o ar. A sogra estava na porta, os lábios apertados em uma linha fina. Por que essa criança não está na cama? E por que o chão ainda não foi lavado? Ela está com febre, defendeu Tamara, colocando-se entre a filha e a sogra. Precisa de remédio. Remédio, remédio, imitou Zinaida Petrovna com sarcasmo. No meu tempo não havia essas frescuras. Malina e emplastros de mostarda. Era tudo de que precisávamos. Vocês só sabem jogar dinheiro fora. Valentin entrou na sala atraído pelo barulho. O que está acontecendo? Sua esposa está pedindo dinheiro para caríssimos remédios, queixou-se a mãe. Eu disse a ela, Malina e Alho resolvem tudo. O rosto de Valentin escureceu. Tamara, leve a Neca para o quarto e termine de lavar o chão. Os convidados chegam em 2 horas. Valia, Tamara deu um passo à frente, olhando para o marido. Precisamos de 5.000 rublos. Para o remédio da Neca. Eu termino tudo a tempo, mas nossa filha precisa de ajuda. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Zinaida Petrovna olhou do filho para a nora, incrédula. Valentin enrubesceu lentamente como se o sangue fervescesse sob a pele. O que você disse? Perguntou, os dentes cerrados. 5.000 rublos, repetiu Tamara, sentindo os joelhos tremarem. Para o antibiótico de Aneca. Minha mãe sabe melhor em que gastar o dinheiro, rugiu Valentin. Se ela diz que Malina basta, então é Malina que a criança vai tomar. E você avançou um passo, a voz baixando para um rosnado. Você vai terminar esse chão agora. Ou quer que eu te ensine como se faz? A Malina não ajuda contra uma infecção bacteriana, rebateu Tamara, surpresa com a própria coragem. Minha filha precisa de antibiótico e antitérmico. Você é médica agora? Zenaida Petrovna lançou-lhe um olhar venenoso. De onde tirou esse conhecimento todo? Trabalho no hospital. Tamara endireitou as costas firme. Sei o que minha filha precisa. Escute-a. Zenaida Petrovna virou-se para o filho, os lábios apertados em desdém. Sua esposa agora nos diz como gastar o dinheiro da família. Ingrata. Nós a alimentamos, a vestimos, lhe damos um teto. Eu também trabalho, cortou Tamara, sentindo a raiva subir como lava. Também ganho meu dinheiro e tenho o direito de opinar sobre como ele é gasto. Principalmente quando se trata da saúde da minha filha. Valentin avançou, os punhos cerrados. Você está esquecendo seu lugar, sibilou. Seu salário é uma gota no oceano comparado ao que eu invisto nesta família. Eu invisto nesta família com tudo o que tenho, respondeu Tamara, baixa, mas firme. E não permitirei que minha filha sofra por causa da sua avareza. O que você disse? Valentin agarrou-lhe o ombro com força. A Neca, que até então permanecerá quieta ao lado da mãe, soltou um grito agudo. Não toque na mamãe. Não toque. O choro infantil cortou a tensão como uma lâmina. Valentin soltou Tamara de repente e Zenaida Petrovna piscou, confusa, como se só então percebesse a presença da neta. Valentin na criança, murmurou, constrangida. Não na frente dela. Tamara pegou a Neca no colo, apertando-a contra si. Vou levá-la para o quarto, disse a voz trêmula, mas decidida. Depois continuamos esta conversa. Sem esperar resposta, saiu da sala, os passos abafados pelo tapete. No corredor, sussurrou no ouvido da filha. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai resolver. Não podemos mais viver assim. Não vamos. Na sala, Zenaida Petrovna repreendia o filho em voz baixa. Eu não avisava? Ela acha que manda aqui. Dê corda, ela sobe na cabeça. Tamara fechou a porta do quarto da criança, bloqueando as palavras. Dentro dela, algo novo e duro tomava forma, uma determinação que nunca havia sentido antes. A vontade de proteger a si mesma e a filha, a qualquer custo. Pelo vidro embaçado da janela, via os galhos nus da macieira antiga arranhando o céu cinzento. A Neca, finalmente adormecida, queimava de febre. O relógio marcava 4h30. Os convidados chegariam em 1 hora. A porta rangeu. Valentin estava na soleira, o rosto uma máscara sombria. Vamos, ordenou, os dentes cerrados. Tamara saiu para o corredor, fechando com cuidado a porta do quarto. O cheiro de tortas recém-assadas misturava-se a algo mais pesado no ar, o medo. Então você acha que minha mãe e eu somos avarentos? Valentin começou sem rodeios, a voz cortante como aço. Eu não disse isso, respondeu Tamara, baixa. Não minta, rugiu. Ouvi tudo. Não permitirei que minha filha sofra por causa da sua avareza. São suas palavras? Ela permaneceu em silêncio. Negar seria inútil. Ele ouvirá. E ela pensava exatamente aquilo. Preciso do dinheiro para o remédio da minha filha, disse, fitando nos olhos.
5.000 rublos. Não é tanto assim. Não é a quantia. Valentin deu um passo à frente, ameaçador. É o fato de você achar que pode exigir, que tem direito a opinar. Sou a mãe, a voz de Tamara tremia, mas não de medo. E está em jogo a saúde do meu filho. Dentro dela, uma chama acendia. Claro que tenho direito. A mão de Valentin disparou, agarrando-lhe o pulso com força. Você não é ninguém, cuspiu. Sem mim seria ninguém. Viveria em um albergue, contando moedas, criando uma criança num canto alugado. Esqueceu quem a tirou da miséria? Tamara tentou se soltar, mas os dedos dele cravavam-se ainda mais em sua pele. Me solte, sussurrou. Está me machucando. Ainda nem comecei. Valentin puxou-a bruscamente para si. Acha que esqueci como falou com minha mãe hoje? Como me desafiou na frente da criança? E agora ainda exige dinheiro. Com um empurrão violento atirou-a contra a parede. A dor irrompeu em sua coluna. Vá, cale-se, cortou ele. Eu decidi. Você precisa repensar seu comportamento. Sério. Seus olhos ardiam com uma fúria gelada. Agarrando-a pelo cotovelo, arrastou-a em direção à saída. Aonde me leva? Tamara resistiu, mas ele era mais forte. Há um lugar onde poderá refletir direitinho, rosnou, empurrando-a para o alpendre. O ar frio do outono golpeou seu rosto. Uma chuva mista de neve molhada caía, transformando o pátio em lama escura. Valentin a arrastava em direção ao velho galpão de madeira, onde guardavam as ferramentas de jardinagem. Não, Tamara tentou se desvencilhar, compreendendo sua intenção. Você esqueceu seu lugar, gritou ele, destrancando o cadeado pesado. Passará a noite aqui. Talvez amanhã esteja mais sensata. A porta do galpão rangeu, abrindo-se com um gemido sinistro. Dentro, o cheiro de umidade, folhas apodrecidas e óleo de máquina encheu seus pulmões. Valentin empurrou-a para dentro, e Tamara caiu de joelhos no chão de concreto. Os convidados chegam a qualquer momento, disse ele do batente. Minha mãe já preparou tudo. Daremos um jeito sem você. Direi que está com enxaqueca. Fechará a porta quando estiver pronta para pedir desculpas e prometer que isso não se repetirá, acrescentou, antes de bater a porta. O cadeado rangiu. Tamara ficou sozinha no escuro. O frio penetrava até os ossos. Sentada em um balde virado, enrolada em um pano de saco encontrado num canto, ouvia o vento uivar do lado de fora. Fendas nas tábuas deixavam entrar finas linhas de luz. No interior da casa, as janelas brilhavam. Vozes abafadas, risadas. Os convidados haviam chegado. O que eu fiz? Pensava, esfregando os dedos congelados. O pulso onde Valentin a segurara já começava a inchar, mas a dor física era nada comparada à humilhação, à sensação de impotência. Lembrou-se das palavras de sua mãe, pouco antes de morrer. Filha, uma mulher deve ser forte não de corpo, mas de espírito. Quando achar que não tem mais forças, é exatamente aí que deve encontrá-las. Tamara encostou-se na parede do galpão, sentindo as tábuas vibrarem levemente. Alguém ligara a música lá dentro. A festa seguia animada. Não há para onde cair mais fundo, pensou, olhando para a escuridão. O galpão, o frio, a vergonha, era o fundo do poço. E quando se atinge o fundo, só resta uma coisa, empurrar-se para cima e começar a subir. De repente, através do ruído do vento, ouviu uma voz fininha. Mamãe? Mamãezinha, onde você está? O coração se partiu. Aneca. Tamara correu para a porta, colando o rosto à fresta. Estou aqui no galpão, meu amor. Volte para casa, senão vai ficar doente. Mamãe, a vozinhas aproximava-se. Uma pequena silhueta em camisola apareceu no círculo de luz do poste. Estou procurando você. Volte, por favor. Seu pai disse que estou com dor de cabeça e saí, soluçou a menina. Mas a vovó disse que você é má e está de castigo. Uma onda de fúria e dor inundou Tamara. Nem sequer se importaram em verificar se a criança havia acordado. Deixaram uma doente sozinha enquanto se divertiam com os convidados. Meu sol chamou, contendo as lágrimas. Seu pai me trancou aqui. Não posso sair. Volte para a cama, se cubra bem e espere por mim. Não, teimou Aneca, aproximando-se. Vou te soltar, mamãe. Você não. Não vai conseguir, murmurou Aneca, olhando para a pesada fechadura. Consigo sim, respondeu uma voz do lado de fora. Tamara ouviu passos descalços no chão úmido. O coração disparou quando a filha sussurrou, triunfante. Mamãe, eu encontrei. Papai deixou a chave na prateleira do corredor. Subi na mesa e peguei. O som do metal raspando na fechadura fez prender a respiração. Um clique seco ecoou na noite. A porta se abriu devagar, e uma silhueta pequena deslizou para dentro do galpão. Aneca, trêmula, os lábios arroxados de frio, os cabelos colados ao rosto pela neve derretida. Minha filha.
Tamara a envolveu nos braços, sentindo o corpo gelado da criança através do tecido fino da camisola. Você está encharcada. Como conseguiu sair sem que ninguém visse? A vovó não percebeu, explicou a menina, os dentes batendo. Ela está bebendo vinho com os tios. Eu só queria te salvar, mamãe. As palavras foram como facas. Como adultos podiam deixar uma criança doente e febril sair de casa descalça em uma noite de inverno? Tamara apertou a filha contra si, tentando transferir um pouco do seu calor, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. O que eu fiz com você, meu amor? Sussurrou desesperada. O que eu permito que façam com a gente? Não chore, mamãe. A Neca afagou seus cabelos com as mãozinhas geladas. Eu te salvei, igual nas histórias. Tamara beijou sua testa queimando de febre. Demais. Precisavam voltar para casa, agora. Vamos, querida. Não podemos ficar aqui. Espiou pela fresta da porta. A casa estava iluminada, mas o pátio vazio. Vozeiras e música alta vinham da sala de estar, os convidados de Valentim, claramente embriagados, riam sem preocupações. Ninguém sequer notou que uma criança desapareceu. Segura em mim, Tamara pegou a filha no colo, sentindo seu peso leve, quase sem forças. E fique bem quietinha. Saíram sorrateiras do galpão, coladas à parede da casa, até a porta dos fundos. A cozinha felizmente estava desertada. Toda a comida já havia sido levada para a festa. Tamara fechou a porta do quarto da filha com cuidado, trancando-a por dentro. Você está tremendo, murmurou, enquanto tirava a camisola molhada da menina e a vestia com uma pijama seca. Vamos te cobrir e dar o remédio. A Neca engoliu a última gota do xarope para tosse sem reclamar, mas seu peito chiava a cada respiração. A febre a fazia tremer incontrolavelmente. Estou com tanto frio, mamãe, queixou-se, a voz rouca. E a garganta dói. Tamara deitou-se ao seu lado, abraçando-a com força, como se pudesse, só com o calor do seu corpo, afastar a doença e o medo. Do outro lado da parede, a música continuava alta, mas ali, naquele quarto minúsculo, era como se existisse um mundo à parte, um refúgio frágil, mas deles. Não conte a ninguém que me solitou, está bem? Pediu Tamara, baixinho. É nosso segredo. Seu pai ficaria muito bravo. Não vou dizer, prometeu a Neca, aninhando-se mais perto. Mamãe, a gente sempre vai viver assim? A pergunta simples e cruel cortou-a como lâmina. Como explicar a uma criança que o amor deveria ser seguro? Que uma casa não deveria ser uma prisão? Não, minha vida, respondeu, firme, acariciando os cabelos emaranhados da filha. Eu prometo que tudo vai mudar. Sério? Os olhos febris de Aneca brilharam com um lampejo de esperança. Juro. Tamara apertou contra si, sentindo cada osso frágil daquele corpinho. Não importa o que aconteça, nós não vamos ficar aqui para sempre. Para onde a gente vai? A voz da menina era um misto de curiosidade e medo. Para um lugar onde nos amem, sussurrou Tamara, sem saber ainda como, mas com a certeza de que existia tal lugar, onde ninguém possa nos machucar. Ela não tinha um plano, não tinha um mapa. Mas naquelas horas no chão gelado do galpão, algo dentro dela havia se quebrado, e agora das ruínas, nascia uma determinação feroz. Chegou a hora de lutar. Lá fora o céu começava a clarear. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas frestas das cortinas. A Neca finalmente adormeceu, a respiração pesada, entrecortada por um assobio agudo a cada inspiração. Tamara levantou-se devagar e aproximou-se da janela. No pátio, os carros dos convidados ainda estavam estacionados. Pelo visto, a festa se estendera até a madrugada. Tempo. Precisava de tempo para pensar. Encostou a testa no vidro frio. Dinheiro. Documentos. Um lugar para onde ir. Cada item era um obstáculo gigante, mas a imagem da filha, tremendo de febre e frio, a impelia adiante. Por ela eu vou encontrar um jeito. Olhou para trás, para o rostinho pálido de Aneca, e sentiu o coração transbordar de um amor que agora era também coragem. Nós vamos sair daqui, prometeu em silêncio. Custe o que custar. A ansiedade a consumia. Ao sair do hospital, sentou-se num banco do pequeno parque em frente, os pensamentos girando como um peão descontrolado. Um advogado? Demoraria tempo e custaria dinheiro, 2 recursos que ela não tinha. Precisava de outra saída. Precisava, acima de tudo, de dinheiro. Ao menos o suficiente para sumir, alugar um canto onde pudesse se esconder com a Neca até decidir os próximos passos. Foi então que se lembrou de Gennady. É a Tamara. A voz tremeu ao pronunciar o nome do irmão pelo telefone, depois de quase 6 meses sem uma palavra. Desde a última vez em que lhe cobrara a dívida, na verdade. A chamada não foi fácil. Tamarka. O tom de Gennady soou falso, excessivamente animado. Como você está?
E a Aniusha? Normal. Ela apertou o celular com mais força, como se pudesse extrair dele a coragem que lhe faltava. Gennady, preciso falar com você. Sobre o dinheiro da mamãe. Silêncio. Um suspiro longo do outro lado da linha, seguido daquele tom irritado que ela conhecia bem. Toma, já discutimos isso. Você sabe que estou em um momento difícil. Tem a família, os créditos, a hipoteca. Eu sei. Tamara fechou os olhos, tentando conter a onda de raiva que subia pela garganta. Mas preciso desse dinheiro. Ao menos uma parte. Você se lembra quanto gastamos com o tratamento dela? 300 mil rublos. E eu tenho que alimentar meus filhos. Cortou o irmão. A Maruska entrou na ginásio. Você faz ideia do que custa? E o Misha começou no hóquei, a forma, os treinamentos. Tamara ouvia as mesmas desculpas de sempre, enquanto o sangue fervia. Quando a mãe morrera, Gennady prometera devolver sua parte. Quando receber o bônus, quando fechar o crédito, quando vender a garagem. Sempre havia um quando. Sempre uma razão para adiar. Gennady, interrompeu-o, a voz mais firme do que se sentia. Não estaria pedindo se não fosse urgente. Preciso desse dinheiro. Não tenho. O irmão explodiu. De onde você acha que vou tirar isso? Vou vender um rim? Ela cerrou os dentes. O plano B ruía como um castelo de cartas. Precisava pensar rápido. Bom, a calma na sua voz a surpreendeu. Então vou contar ao Valentin sobre a sua dívida. O quê? A voz de Gennady vacilou, incrédula. Vou dizer a ele que você não devolveu o dinheiro da família. Mentira. A última coisa que queria era envolver o marido naquela história, mas o irmão não sabia disso. Ele é meticuloso com finanças, você sabe. E muito, princípios. Você enlouqueceu? O pânico transparecia agora. Para que meter seu marido nisso? Porque é dinheiro da família, continuou mantendo o tom sereno. E ele, como gosta de repetir, é o chefe dela. Tenho certeza de que ficará muito interessado em recuperar o que é devido à esposa. Silêncio. Tamara ouviu apenas a respiração pesada do irmão. Você está me chantageando? Finalmente murmurou ele. Estou pedindo que pague sua dívida. A frase saiu cortante. Ao menos uma parte. Outra pausa. Um suspiro longo. Quanto? 80 mil. A quantia que em seus cálculos bastaria para os primeiros meses. Passagem, aluguel, comida. Você perdeu a cabeça. Gennady gritou. Onde vou arrumar isso? Tem uma semana. Sua própria voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Ou ligo para o Valentin. O encontro aconteceu 6 dias depois, num café barulhento perto da rodoviária, lugar público o suficiente para não chamar atenção. Gennady parecia abatido, os olhos saltando de um lado para outro, como se esperasse ver Valentin surgir a qualquer momento. Trouxe? Perguntou ela, sem cumprimentos. O irmão tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. Aqui estão os 80 mil, empurrou-o pela mesa. Conta. Tamara abriu o envelope debaixo da mesa. As notas estavam ali, empilhadas em maços de 5 mil. Guardou-o na bolsa com um nó na garganta. De onde tirou? Perguntou, embora já soubesse. Peguei um empréstimo. A voz de Gennady era amarga. Com juros que vão me afogar. Satisfeita? Por um instante, a culpa a mordeu. Lembrou-se de Aneca, ofegante naquela noite, e o remorso se dissolveu. Tenho uma condição. O irmão a encarou, os olhos duros. Você assina um recibo dizendo que eu quitei a dívida inteira. Os 300 mil. Tamara congelou. Isso não é verdade. Ou assim, ou nada. Gennady cortou. Não quero que você ou seu maridinho venham me cobrar de novo. Tirou do bolso uma folha de papel dobrada em 4 e estendeu-a. Ela desdobrou, leu. Eu, Selesniova Tamara Nikolaevna, declaro que meu irmão, Smirnov Gennady Nikolaevich, quitou integralmente a dívida de 300 mil rublos referentes aos gastos com o tratamento de nossa mãe. As mãos tremiam. Era uma traição. Uma mentira oficializada. Mas o que valia mais, a justiça ou a segurança da filha? Me dá uma caneta. A voz saiu baixa. Escreveu cada letra com cuidado, como se o peso da culpa pudesse ser distribuído entre os traços. Ao assinar, a ponta da caneta escorregou. Pronto. Gennady guardou o papel no bolso. Agora estamos quites. Quites. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. O irmão terminou o café, levantou-se. Escuta, hesitou. Você está mesmo bem? Parece diferente. Tamara ergueu os olhos. Só estou, ajustando prioridades. Nos dias seguintes, transformou-se em uma observadora silenciosa. Anotava os horários de Valentin, quando saía para o trabalho, quando voltava, em quais dias encontrava fornecedores. Registrava a rotina de Zinaida Petrovna, terças e sextas cabeleireiro e manicure,
quartas natação, a cada 2 domingos a faxina geral na casa. Escondeu os 80 mil dentro de As Aventuras de Chipolino, um livro infantil gasto que Valentin jamais folhearia. À noite, quando a casa adormecia, estudava mapas de ônibus. A capital da região, onde morara com a mãe, parecia a opção mais lógica. Lá conhecia as ruas, poderia encontrar um aluguel barato, talvez até trabalho. Começou a juntar coisas aos poucos, camisetas de Aneca, meias reservas, alguns vestidos da mãe. Tudo foi parar numa bolsa esportiva, escondida no fundo do armário dos fundos. Os documentos, porém, eram o maior obstáculo. Valentin guardava os passaportes e a certidão de nascimento de Aneca num cofre no escritório. Tamara descobrira por acaso a senha, a data de aniversário da mãe dele, mas não ousava abri-lo com ele em casa. Restava esperar. Um descuido, uma saída mais longa, uma oportunidade para ganhar tempo. Toda noite, ao deitar Aneca, sussurrava: "Logo, minha querida. Aguenta só mais um pouco." E a menina, como se entendesse, aninhava-se mais forte nos seus braços. Os 80 mil queimavam em suas mãos. Era a liberdade, dobrada em retângulos de papel, liberdade para a filha. Liberdade do medo, das humilhações. A liberdade da minha filha vale mais que princípios, repetia a si mesma, revivendo a assinatura injusta no papel de Gennady. Faltava apenas uma chance. Uma brecha. E ela sabia que mais cedo ou mais tarde, essa brecha apareceria. Naquela manhã de sábado, o sol teimava em brilhar, raro para meados de novembro. Raios finos se infiltravam pelas cortinas, desenhando quadrados dourados no chão do quarto de Aneca. A menina, sentada na cama, folheava um livro de figura surrado. "Mamãe, olha!" Apontou com o dedinho para uma ilustração colorida. "É como a gente. Fugindo do Senhor Tomate Malvado." Tamara congelou. O coração pulou uma batida. A criança indicava a página em que Chipolino ajudava os amigos a escapar. Será que ela desconfiava de algo? Ou era só coincidência? "Sim, minha flor." Sentou-se na beirada da cama, a voz suave. "Às vezes é preciso fugir, para encontrar algo melhor." A porta da entrada bateu com força. Valentin havia voltado. Seus passos pesados ecoaram pelo corredor até que ele apareceu na porta do quarto da filha. Para surpresa de Tamara, o rosto do marido brilhava com um entusiasmo incomum. Ele esfregou as mãos, os olhos faiscando com uma energia que ela não via há anos. "Mulheres", começou com um tom de quem traz notícias importantes. "Tenho novidades." Tamara instintivamente se encolheu. Novidades de Valentin raramente vinham acompanhadas de algo bom. Mas dessa vez sua expressão era diferente, quase triunfante. "Hoje à noite receberei pessoas muito importantes", anunciou com a pompa de quem fecha um grande negócio. "Investidores de Moscou. Querem injetar dinheiro na expansão da fábrica." Tamara baixou os olhos, os dedos apertando levemente a borda do colchão. "Entendo. Vou preparar o jantar." "Não qualquer jantar", corrigiu ele, entrando no quarto com passos largos. "Um banquete. Quero uma mesa farta, petiscos finos, bebidas de qualidade, tudo no mais alto nível." Tirou do bolso do paletó um maço grosso de notas e contou algumas com gestos teatrais. "Aqui estão 25 mil. Para as compras e as bebidas." Tamara olhou para o dinheiro estendido em sua direção, desconfiada. Generosidade assim vinda dele, era algo que não via há décadas. Quando hesitou em pegar, Valentin praticamente enfiou as cédulas em sua mão. "Não economize", ordenou. "Esses homens estão acostumados com o melhor. Se tudo der certo, fecharemos um contrato para fornecer carne para 3 grandes redes de supermercados." Seus olhos brilhavam, quase febris. Tamara guardou o dinheiro no bolso do roupão com cuidado, como se fosse algo perigoso. "A que horas chegam os convidados?" "Às 8. Você tem o dia todo para se preparar." Ele já se virava para sair, mas parou de repente, como se lembrasse de um detalhe importante. "Ah, e mantenha a menina no quarto dela. Não quero que fique circulando por aí, atrapalhando." Quando a porta se fechou atrás dele, Tamara olhou para as notas em sua mão, depois para Aneca. A filha a observava com os olhos arregalados, como se aguardasse uma reação. Uma chance, pensou Tamara, o coração acelerando. Um presente inesperado do destino. Dinheiro, o marido distraído com a reunião, um dia inteiro pela frente. Ania sussurrou, ajoelhando-se ao lado da cama. "Hoje vamos brincar de um jogo. Você vai fingir que está um pouco doentinha. Entendeu?" A menina assentiu com seriedade, como fazia quando o pai gritava: "Sim, mamãe." Tamara afagou seus cabelos. "Só precisa tossir um pouquinho, se ele perguntar como você está. Nada de verdade, só de faz de conta." Aneca inclinou a cabeça, pensativa. "Por quê?" "Para que ele não chegue perto de você", respondeu Tamara, sem rodeios. "Ele tem medo de pegar doença."
A menina concordou com um aceno solene. Eu sei. Sempre que eu tossil, ele sai correndo. O supermercado no centro da cidade estava lotado de clientes de sábado. Tamara percorreu os corredores com precisão, enchendo o carrinho com o que havia de mais caro e sofisticado. Queijos azuis importados, presunto ibérico, frutos do mar frescos, ervas finas. No setor de bebidas, selecionou garrafas de vinho tinto e branco de safras premiadas, acrescentou 2 de conhaque envelhecido e, após uma breve hesitação, uma caixa de cerveja importada forte, a preferida de Valentin. Sua última parada foi na farmácia. Examinou com atenção as embalagens de calmantes até escolher uma tintura concentrada de valeriana e erva cidreira. É para insônia e tensão nervosa, explicou a farmacêutica com um sorriso forçado. Meu marido está exausto com o trabalho. De volta à casa, Tamara espalhou as compras sobre a mesa da cozinha e começou a preparar a refeição. Cortava, marinava, assava, tudo como Valentin gostava. Seus movimentos eram automáticos, aperfeiçoados por anos de prática, mas a mente estava longe dali. O plano se desenhava com clareza assustadora: esperar a noite e servir o jantar, misturar o calmante na cerveja do marido, aguardar até que ele adormecesse, pegar os documentos do cofre, ir embora. Simples e terrível. Valentin voltou por volta das 6, agitado e com os nervos à flor da pele. Como está a preparação? Perguntou, espiando a cozinha. Tudo pronto, respondeu Tamara, apontando para a mesa posta. Entradas, prato principal, sobremesa. O vinho está gelando. Ótimo. Ele esfregou as mãos, satisfeito. E a pequena? No quarto. Parece que está resfriada de novo. O rosto de Valentin se fecharam num franzir de descontentamento. Justamente hoje. É tudo o que me faltava. Os convidados chegam logo e a criança aqui espalhando germes. Eu pedi para ela ficar quieta, tranquilizou Tamara. Ninguém nem vai perceber que ela está aqui. Cuidado, advertiu ele, apontando um dedo. Vou me trocar, e abra uma cerveja para mim. Esses nervos não estão brincadeira. Quando ele saiu, Tamara tirou do bolso o frasco da farmácia. Suas mãos tremiam ao dosar uma quantidade generosa no copo de cerveja. Isso não vai machucá-lo, repetia para si mesma. Só vai ajudar a dormir mais fundo. Valentin voltou vestindo uma camisa limpa e calças sociais, sentou-se à mesa e agarrou o copo com avidez. Pelo sucesso. Brindou, tomando um longo gole. Não está ruim. Abra outra. Tamara obedeceu em silêncio, adicionando mais algumas gotas do calmante na segunda dose. Ele bebia, olhando nervosamente para o relógio. Devem chegar a qualquer momento, resmungava, andando de um lado para outro na cozinha. Tudo tem que estar perfeito. O telefone tocou quando ele terminava a segunda garrafa. Valentin atendeu com um gesto brusco. Alô? Sua expressão se endureceu. Como assim vão se atrasar? Tamara observava enquanto ele ouvia o interlocutor, o senho cada vez mais franzido. 3 horas? Mas eu já preparei tudo. Sua voz soou entre irritada e resignada. Tá bom, eu entendo. Engarrafamento e imprevistos. Sim, vou esperar. Desligou com um xingamento abafado. Ficaram presos na estrada, explicou a Tamara. Não chegam antes das 11. Ela arriscou uma sugestão com cautela. Talvez você devesse descansar um pouco? Levantei às 6 da manhã. Valentin afastou a ideia com um gesto, mas seus olhos já pesavam, as pálpebras lutando para se fechar. O calmante começava a fazer efeito. Vou assistir às notícias, murmurou, dirigindo-se à sala. E fica de olho na comida. Nada pode estragar. Tamara levou-lhe outra cerveja, dessa vez sem adicionar nada. Mas Valentin nem sequer a abriu. Afundou na poltrona, os olhos vidrados na televisão, a respiração ficando mais lenta. Talvez devesse deitar um pouco, insistiu ela. Eu acordo quando eles chegarem. Ele resmungou algo incompreensível, lutando contra o sono. Mas a natureza e a dose dupla de sedativo o venceram. 15 minutos depois, Valentin ronronava suavemente, a cabeça inclinada para trás no encosto da poltrona. Tamara esperou mais meia hora, certificando-se de que ele dormia profundamente. Então deslizou silenciosamente até o escritório dele. O cofre ficava escondido atrás de uma pintura barata, paisagem sem graça comprada em uma feira local. Com dedos trêmulos digitou a senha, 61.965. A data de aniversário da sogra. O mecanismo estalou. A porta se abriu. Dentro, entre pastas e outro maço de dinheiro, estavam seu passaporte e a certidão de nascimento de Aneca. Tamara guardou tudo na bolsa com rapidez, o coração batendo tão forte que temia ser ouvido. Na ponta dos pés, foi até o quarto da filha e a acordou com um toque suave. Amor, levanta, sussurrou. Está na hora de irmos.
A Neca, ainda sonolenta, deixou-se vestir sem reclamar. Tamara pegou a mochila já preparada debaixo da cama, juntou os documentos e o dinheiro, tanto que Valentina havia dado para o jantar quanto o que guardava escondido em um livro. Vamos viajar? Perguntou a menina, puxando as calças quentes. Sim, querida, respondeu Tamara, beijando sua cabeça. Para uma vida nova. Saíram pela porta dos fundos, fechando-a sem fazer barulho. O quintal dava para uma faixa de mato que separava sua propriedade das casas vizinhas. Tamara sabia que naquela hora os vizinhos estariam colados às novelas da noite, sem olhar para fora. Ao chegarem à rua paralela, tirou o celular e chamou um táxi. Para a rodoviária, por favor. Enquanto esperavam o carro, removeu o chip do aparelho, partindo-o ao meio antes de desligar o telefone de vez. Não sabia quando Valentina acordaria e começaria a procurá-las. Mas pelo menos não poderia rastreá-las tão facilmente. O táxi chegou 7 minutos depois. O motorista, um homem de meia-idade com barriga proeminente, olhou com indiferença para a mulher com a criança e a bolsa. Rodoviária, né? Entrem então. A cidade deslizava além da janela, sonolenta, mergulhada nas sombras do crepúsculo. Ruas conhecidas, casas, praças, 5 anos de vida, 5 anos de medo e humilhações. A Neca se apertou contra a mãe. Mãe, para onde a gente vai? Tamara apertou a filha nos braços. Para uma cidade grande, meu amor, onde moram pessoas boas. A rodoviária as recebeu com luzes fortes e o burburinho de vozes. Tamara comprou 2 passagens para o ônibus noturno até a capital do estado. Faltavam 20 minutos para a partida. Sentadas em cadeiras de plástico na sala de espera, Tamara seguiu firme a mão da filha. Lá no fundo, uma pontada de medo ainda persistia, e se Valentina acordasse, saísse em perseguição e as alcançasse ali mesmo? Mãe, estou com sede, sussurrou a Neca. Já vou, querida. Tamara revirou a bolsa e tirou uma garrafa d'água. Aqui, toma. O anúncio da embarque soou pelos alto-falantes. Vamos, meu amor. Nosso ônibus está saindo. Ela pegou a bolsa e puxou a filha pela mão. Na plataforma, o grande ônibus interestadual já aguardava os passageiros, piscando as luzes de posição na escuridão de novembro. Tamara ajudou a Neca a subir os degraus e encontrou seus lugares no meio do salão. Quando o veículo arrancou, sentiu algo dentro de si se soltar. A tensão dos últimos meses, dos últimos anos. Era como se escapasse do corpo a cada quilômetro que as afastava da casa de Valentin. A Neca adormeceu, apoiando a cabeça no colo da mãe. Tamara afagava os cabelos da filha e olhava pela janela, onde a noite engolia os faróis esparsos da estrada. Estavam livres. E essa liberdade, ninguém poderia tirar delas. O ônibus balançava suavemente nas curvas. Do lado de fora, só a escuridão densa, cortada de vez em quando pelo clarão de faróis que vinham em sentido contrário. Tamara encostou a face no vidro frio. A Neca dormia encolhida, a cabeça ainda em seu colo. O zumbido constante do motor era quase hipnótico, mas ela não podia se permitir dormir. Os pensamentos giravam sem parar. O que as esperava na capital? Onde morariam? O dinheiro daria? Como Valentin reagiria ao descobrir que haviam sumido? 105 mil rublos. Todo o seu patrimônio. 80 mil emprestados pelo irmão, 25 mil que Valentin havia dado para um jantar especial. A quantia parecia ao mesmo tempo imensa e irrisória. Na grande cidade daria para umas 2 semanas de aluguel, comida, roupas para a Neca. Depois, seria preciso arrumar trabalho, urgente, qualquer coisa. Mas hoje era sábado. Amanhã, domingo. 2 dias sem possibilidade de emprego. 2 dias de incerteza. A Neca se mexeu no sono, murmurando algo incompreensível. Tamara passou os dedos pelos cabelos da filha, e ela se aninhou ainda mais, enterrando o rosto nos joelhos da mãe. Por ela valia a pena arriscar. Por aquele corpinho quente, por aquela confiança de criança. Nós vamos conseguir, prometeu Tamara em pensamento. De algum jeito, vamos dar um jeito. O celular novo vibrou no bolso da jaqueta, comprado em segredo, com as economias que Valentin não conhecia. Só uma pessoa tinha aquele número, Ludmila Korchinova, uma ex-colega de escola e a única que Tamara ousava chamar de amiga. Cuidadosamente para não acordar a Neca, ela tirou o aparelho e leu a mensagem. Onde você está? O Valentin está levantando o mundo. Liga para mim. Significava que ele havia descoberto mais cedo do que ela esperava. Tamara mordeu o lábio. Um frio se instalou em seu peito. Olhou para o relógio no canto superior da tela. Quase meia-noite. Já haviam percorrido uma boa distância, mas o medo persistia. Resolveu ligar. 1 toque. 2. Toma. A voz de Ludmila soou aflita. Onde você está? O que aconteceu?
Oi, Ludmila, respondeu Tamara baixinho, olhando de esguelha para o passageiro ao lado que cochilava. Eu e a Neca fomos embora. Saímos. O tom de pânico na voz da amiga ficou evidente. Para onde? O Valentim está fora de si, ligando para todo mundo. Diz que você roubou dinheiro e documentos. Eu não roubei nada, afirmou Tamara firme. São meus documentos e meu dinheiro. Silêncio. Depois, uma pergunta tímida. Você foi embora para sempre? De vez. Sim. Meu Deus, Toma, você enlouqueceu? Para onde vai com uma criança? Onde vão morar? Ainda não sei, admitiu Tamara. Vou procurar um lugar, um trabalho. Ludmila, você não poderia nos abrigar por uns dias, só até eu arrumar um quarto? O silêncio do outro lado da linha se estendeu. Finalmente um suspiro. Toma, eu não posso. Tamara fechou os olhos. Era o que esperava, mas mesmo assim doía. Entendo. Volta, Toma. A voz de Ludmila ganhava um tom de súplica. Família, família. Todos os homens são assim. Ele vai se acalmar. Vocês têm uma filha. Pense nela. Só penso nela, cortou Tamara. Desculpa, tenho que desligar. Apertou o botão e ficou olhando para a escuridão além da janela. A última esperança desabara como um castelo de cartas. Não haveria teto nos primeiros dias. Teriam que gastar do pouco dinheiro que tinham em um hotel barato. A Neca se mexeu e levantou a cabeça, sonolenta. Mãe, a gente já chegou? Não, meu amor. Ainda faltam 2 horas. Durma, eu também estou com sede. Tamara pegou a garrafa d'água na bolsa. A menina bebeu alguns goles e voltou a apoiar a cabeça em seu colo. A gente vai ter uma casa nova? Murmurou, já meio adormecida. Vai, querida. Com certeza vai. O ônibus freou, parando em um ponto de descanso no meio do caminho. O motorista anunciou uma pausa de 10 minutos. Fica aqui, vou ao banheiro. Tamara beijou a cabeça da filha e desceu. Dentro do pequeno café de beira de estrada cheirava café queimado e cigarro. Ela foi rápido ao toalete e na volta comprou 2 pastéis de repolho para o café da manhã, quando a Neca acordasse. Ao voltar para o ônibus, notou uma senhora sentada algumas fileiras à frente. Cabelos grisalhos penteados com cuidado, um chale de lã nos ombros. A mulher olhava fixamente para ela, como se a esperasse. Tamara estremeceu. Havia algo estranhamente familiar naquele olhar, algo de um passado distante. Desculpe, disse a senhora quando Tamara passou por ela. A senhora não é de Kalinova, por acaso? Sim, respondeu Tamara, cautelosa. Acho que nos conhecemos. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Taneca, será que é você, minha filha? Tamara congelou. Só uma pessoa a chamava de Taneca. Tia Galia? Galina Semyonovna, confirmou a senhora, levantando-se de repente e abraçando-a com força. Meu Deus, Taneca, como eu procurei por você todos esses anos. Todos esses anos? Tamara se afastou, confusa. Mas eu pensei que a senhora não quisesse mais contato. Depois do funeral da minha mãe, ninguém. Galina Semyonovna balançou a cabeça. Quem te disse uma coisa dessas? Eu ligava, escrevia, até fui até sua casa. Mas seu irmão, o Gennady, me disse que você havia se mudado, que não queria mais saber de ninguém do passado. O nome do irmão fez uma onda de raiva subir pelo peito de Tamara. Ele mentiu para mim. Disse que a senhora tinha saído da cidade. Ah, meu Deus, tia Galia suspirou, abalada. E essa é sua filha? Apontou para a Neca que dormia. Sim, é a Neca. Tamara sorriu sem querer. Ela tem 4 anos. Linda. Igualzinha a você, disse a senhora, mas de repente seu rosto ficou sério. Taneca, mas por que vocês estão sozinhas num ônibus à noite? O que aconteceu? Tamara não soube explicar por que de repente as palavras começaram a jorrar como um rio transbordando. Contou tudo, o casamento que se tornou uma prisão, o controle sufocante, as humilhações que engoliu em silêncio, a noite no galpão gelado e por fim a fuga. Falava sem parar, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela. Tia Galia ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando e enxugando discretamente as lágrimas que escorriam. Minha pobre menina, sussurrou quando Tamara finalmente se calou. Se eu soubesse. A culpa é minha. Tamara baixou os olhos, sentindo o peso da vergonha. Eu deveria ter sido mais forte. Foi burrice minha. Bobagem. Cortou tia Galia com firmeza. Você é forte, mais forte do que muita gente. Fez uma pausa, observando-a com carinho. E agora, para onde vocês vão? Para a capital do estado. Vou tentar arrumar um lugar para ficar, um trabalho. E você acha que uma cidade estranha vai recebê-las de braços abertos? Tia Galia abanou a cabeça, cética. Num domingo sem conhecidos com uma criança no colo? Tamara apertou os lábios. Não tinha resposta. Não tinha escolha.
Não tenho para onde ir. Tem sim. A voz da mulher soou firme, sem réplica. Para onde? Para você? Tamara arregalou os olhos, incrédula. Isso, para mim. Tia Galha sorriu, e naquele sorriso havia uma tranquilidade que Tamara não via há anos. Moro sozinha num apartamento de 2 quartos bem no centro. Dei aula de matemática a vida toda. Deus não me deu filhos, mas me deu uma aposentadoria de 25 mil. O apartamento é meu, quitado, sem dívidas. Vivo quietinha na minha rotina, suspirou. Se for sincera, é até um pouco monótono. Mas eu não posso reclamar. Pode sim, interrompeu Tamara com a voz embargada. E deve, por causa da Neca. Tia Galha riu baixo, os olhos brilhando. Sempre sonhei em ter uma netinha para fazer bolos. Talvez, na velhice, esse sonho ainda se realize. Tamara sentiu um nó na garganta. Não queria ser um fardo. Eu não quero incomodar. Incomodar? Tia Galha soltou uma risada genuína. Minha querida, você faz ideia de como é a solidão na velhice? Principalmente quando se passa a vida rodeada de crianças e, de repente, só restam 4 paredes. Fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Você estaria me fazendo um favor. O ônibus arrancou, levando-as mais fundo na noite. Tamara sentou-se ao lado de tia Galha, que havia se aproximado, e elas conversaram baixinho, relembrando o passado e tecendo planos para o futuro. Você vai arrumar um trabalho, disse tia Galha, com convicção. Com sua formação e experiência não será difícil. A Neca a gente matricula na creche. Tem uma ótima perto de casa. Tamara assentiu, imaginando. E depois, quem sabe a gente não junta dinheiro para um cantinho só nosso? Se quiser, concordou tia Galha. Mas sem pressa. Uma sombra passou pelo rosto de Tamara. O Valentim vai procurar? Que procure. Tia Galha descartou a preocupação com um gesto. Ele não sabe onde moro. E duvido que vá bater na porta de todos os conhecidos da sua mãe. E se acontecer, chamamos a polícia. A voz da mulher não deixava espaço para dúvidas. Confie em mim, Taneca. Vamos dar conta juntas. E pela primeira vez em anos, Tamara acreditou. Era como se uma pedra enorme, que esmagava seu peito há tanto tempo, tivesse finalmente caído e se estilhaçado em 1000 pedaços.